Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e no programa de hoje nós conhecemos um pouco mais a atuação do Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Nosso convidado é o coordenador do NEAD, o professor Klaus Schullandsen Júnior. Professor Klaus, mais uma vez é um prazer recebê-lo em um programa da TV Unesp. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. Professor, pensando nessa atuação do Núcleo de Educação à Distância há 5 anos, vinculada à reitoria da nossa universidade, o que o senhor julga de importante, de marcante nessa trajetória do Núcleo de Educação à Distância? Bom, eu acho que o que marcou bastante o NEAD desde a sua criação foi o crescimento que o núcleo teve nesses 5 anos. Nós começamos a trabalhar com a questão da educação à distância, do uso das tecnologias na educação superior, congregando a competência dos nossos professores, que têm a experiência do presencial e algumas ações que já haviam sido desenvolvidas nesse âmbito da modalidade à distância, mas eram experiências muito pontuais. E o NEAD veio para unir essa competência, criando uma estrutura de apoio. E o crescimento que eu me refiro é exatamente o crescimento do ponto de vista do coletivo da universidade, de adquirir know-how, de utilizar as tecnologias para criar ambientes de aprendizagem. Nós começamos com um curso de extensão universitária, junto com a ProEx, e isso foi o início de tudo, né, onde a gente adquiriu conhecimento, adquiriu, na verdade, recursos para que a gente pudesse, durante esses 5 anos, né, crescer. E logo em seguida da criação do NEAD, a gente começou então a trabalhar com a graduação, a gente ofereceu o curso de pedagogia, que foi uma grande experiência. Pela Univesp. Pela Univesp, né, foi uma grande experiência para a universidade, foram quase 4 anos de curso. Uma experiência exitosa no sentido de que nós tivemos 1.350 alunos no vestibular aprovados, e terminamos o curso com praticamente 1.000 alunos, 992 alunos concluintes, quer dizer, com um índice de evasão... Graduados em pedagogia. Graduados em pedagogia, um índice de evasão muito baixo comparado com a média desse curso, tanto no âmbito na questão presencial e à distância. E é claro que todo esse período serviu para que o NEAD se organizasse e junto com essa experiência da graduação, pudesse também, então, participar com cursos de pós-graduação e a continuidade na extensão. A gente evoluiu muito do ponto de vista de organização, do ponto de vista de tecnologia, né? A gente pode dizer que a gente tem hoje um parque tecnológico que nos dá a qualidade de serviço do ponto de vista, porque a educação à distância evidentemente, qualquer ação que tem tecnologia, ela depende, evidentemente, de uma boa tecnologia, né, de que essa tecnologia funcione, que atenda às expectativas dos estudantes, né, portanto, a gente conseguiu, nesses 5 anos, organizar o NEAD do ponto de vista administrativo, né, de organização e também do ponto de vista de tecnologia. A gente pode ficar bastante tranquilo do ponto de vista dos próximos anos, né, do que a gente tem avançado do ponto de vista de usar as melhores tecnologias, né, tecnologias que a grande maioria delas, ou praticamente todas, são de domínio público, portanto, não oneram o orçamento da universidade, e nós também desenvolvemos tecnologia, de maneira que a gente tem, nesses 5 anos de atuação do NEAD, uma experiência de crescimento, inclusive de crescimento do ponto de vista de número de pessoas que trabalham no NEAD. Nós começamos a trabalhar com praticamente 8 pessoas, hoje o NEAD tem 58 funcionários, produzindo e trabalhando com os professores da universidade na produção de cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação. O senhor pode simplificar alguns desses cursos, professor, para quem ainda não conheceu o trabalho que o NEAD desenvolve? Bom, o curso de graduação de pedagogia, como eu mencionei, foi uma grande experiência e nós tivemos uma parceria, como você mesmo mencionou, com a Univesp, né? Com a Univesp TV, que produziu para nós material de vídeo. Hoje a gente também já está produzindo, né? Isso a gente foi crescendo junto com eles. Inclusive os programas do Gestão Unesp 2014 estão sendo gravados aqui no estúdio do NEAD. No estúdio, exatamente, né? E nós temos os cursos de pós-graduação, o programa do Redfor, que é uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nós tivemos 5 cursos de pós-graduação para formação de professores. Atualmente estamos com 7 cursos na área de educação inclusiva e educação especial. São cursos que nos deram, esses 7 últimos na área de educação especial e educação inclusiva, eles têm um desafio grande
E 2014 foi, na verdade, um ano bastante interessante, porque quando nós estamos falando de educação inclusiva, nós estamos falando de uma educação para todos e, portanto, a possibilidade de levar os cursos para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Seria incoerente da nossa parte produzir cursos, oferecer cursos que não fossem acessíveis para essas pessoas. Então, em 2014 foi um marco do ponto de vista de incorporar recursos de acessibilidade aos cursos e a todos os materiais didático-pedagógicos que foram produzidos. Um grande mote do NEAD tem sido essa questão da educação especial e da educação inclusiva, que é um pouco de pensar nesse futuro da educação, a educação do século XXI, podemos dizer. Sim, porque, veja, o IBGE, se a gente pegar o IBGE, o último IBGE, os dados são que praticamente 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. É praticamente um quarto da população. Então, é importante que, se a gente está pensando numa educação que é para todos, uma educação que ofereça de maneira igual, né, oportunidade para essas pessoas, a gente tem que pensar, e ao usar a tecnologia, a gente tem que pensar exatamente nessa questão de acessibilidade. Então, implica você trabalhar com a questão de incorporação de libras, de audiodescrição nesses materiais, né? E isso é um trabalho que tem que ser muito bem coordenado, porque, no meu ponto de vista, como professor da universidade, eu entendo que se a gente perguntar para os professores que participam dessa ação, eles vão dizer a mesma coisa, que é uma grande experiência para o professor da universidade, porque é muito diferente de você ter uma atuação docente dentro de uma sala de aula presencial, e você passar a ter uma nova experiência em fazer com que o teu conhecimento como professor possa ser traduzido para um ambiente de aprendizagem que usa tecnologia, onde as pessoas estão acessando esse material via tecnologia e com acessibilidade. Então, é uma engenharia de produção e de execução de um curso que requer todo um novo tipo de trabalho, que é, do meu ponto de vista, um grande desafio, mas é um grande desafio para o professor também, porque isso vai certamente enriquecer a sua prática docente, vai enriquecer a universidade, né? E outros projetos que o NEAD desenvolve, como o Unesp Aberto, o Acervo Digital Unesp, também tem um grande impacto e 2014 foi muito significativo para eles, mas a gente comenta daqui a pouquinho. O Gestão Unesp 2014 faz um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre o Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Professor Klaus, pensando em alguns dos projetos, você já comentou no programa de Diálogos também da TV Unesp, o impacto que o Unesp Aberta teve ao oferecer cursos gratuitamente no ambiente virtual para a população. Eu gostaria que o senhor exemplificasse de que modo esse Unesp Aberta ele vem dialogando com essa necessidade, essa demanda social por educação à distância. Bom, a Unesp Aberta é uma iniciativa da universidade no sentido de democratizar o conhecimento que ela produz. É importante dizer que nós somos uma universidade pública e, portanto, mantida por recurso público, por recursos que a população brasileira nos oferta com os impostos. Então, esse conhecimento que nós produzimos, ele não pode ser disponível apenas para os nossos alunos. A ideia do Unesp Aberta é exatamente como o próprio nome diz, né, abrir a universidade. Uma democratização desse conhecimento. Desse conhecimento. Então, a ideia é uma ideia muito simples, na verdade, que é adotada por muitas universidades no mundo inteiro, mas a ideia é de oferecer os cursos que nós temos nos programas regulares da universidade de maneira aberta para acesso gratuito ao público em geral. Então, nós hoje temos 70 cursos abertos na Unesp Aberta, acessados por mais de 83 mil usuários cadastrados, e esse número tem aumentado gradativamente, né? E a ideia é exatamente muito simples, quer dizer, uma pessoa pode acessar, desde que tenha acesso à internet, faz um cadastro muito simples no ambiente e acessa o curso que ela desejar. Ela pode fazer todas as atividades, ter acesso aos conteúdos, às videoaulas, enfim, aos objetos educacionais que estão ali no curso e ter acesso a isso e utilizá-los de uma forma que bem desejar, né? A gente tem exemplos de professores que estão na rede pública, por exemplo, que já tivemos depoimentos, que acessam a Unesp Aberta, que usam os materiais para melhorar a sua prática docente em sala de aula, quer dizer, então isso é uma forma de você
retornar para a comunidade o investimento que ela faz nos sustentando como uma universidade pública, né? E faz com que a universidade cumpra o seu papel, né? Na verdade, o seu papel social, de formação, né? A gente entende que a Unesp Aberta tem, para 2015, eu acho uma perspectiva muito grande de crescimento. A gente vai aumentar o número de cursos para 2015. E a ideia que nós temos para 2015 é estamos desenvolvendo uma ferramenta para os professores da universidade, que eles possam, uma ferramenta amigável, para que cada professor possa criar o seu próprio curso e depois disponibilizar na Unesp Aberta. Então, porque é um desafio. A gente tem uma estrutura administrativa e técnica para a construção desses cursos, mas a ideia é de facilitar esse trabalho de construção de cursos pelos nossos docentes, de maneira que a gente possa ampliar... Que é a utilização da ferramenta, das plataformas que vocês também no NEAD vêm desenvolvendo ao longo desses anos. Exatamente. E aí a ideia é ampliar essa ação. A Unesp Aberta, nós fizemos agora, em novembro de 2014, lançamos um primeiro curso aberto, totalmente acessível. É o primeiro curso online, tão falados MOOCs, né? O primeiro MOOC totalmente acessível do mundo, na verdade. É um curso de LDB, que está disponível na Unesp Aberta e que é totalmente acessível. O que significa isso? Significa que uma pessoa com deficiência visual pode entrar na Unesp Aberta, fazer o curso, fazer todas as suas atividades, ler o material, acessar o material, os vídeos, enfim, com toda a independência e autonomia. Esse é um grande avanço que nós tivemos, e a ideia é fazer com que a grande maioria dos nossos cursos da Unesp Aberta possam ser totalmente acessíveis. Com isso, a gente amplia sobremaneira a atuação da Unesp Aberta. E complementando esse conteúdo disponível por meio dos cursos do Unesp Aberta, nós também temos o acervo digital, que disponibiliza uma gama também diversa de materiais em diferentes formatos, para também auxiliar esse professor, até mesmo o aluno e professor da nossa universidade. Sem dúvida. O acervo digital, e aí é uma coisa interessante para contar um pouco da história do NEAD. A gente, com 5 anos de existência, o acervo ele foi construído praticamente logo após a sua criação do NEAD, em 2011, 2012, a gente começou a trabalhar no acervo. E hoje o acervo digital nosso tem mais de 120 mil objetos educacionais, né? Não só objetos educacionais, mas teses, dissertações, artigos científicos, né? E a ideia do acervo digital é exatamente ser um repositório de materiais que são produzidos pelos nossos professores e pela comunidade de uma forma geral, né? E isso também está disponibilizado, né? Nós tivemos, e a ideia para 2015 é ampliar, crescer ainda mais o acervo digital. Eu tive uma reunião há pouco, agora, com a professora Silvana, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós estamos fazendo uma parceria para acrescentar uma série de materiais da área de medicina que são produzidos na Faculdade de Medicina no acervo. Quer dizer, isso vai ampliar de sobremaneira o campo de materiais, de áreas de atuação que estão disponíveis no acervo. Então, a ideia do acervo digital é uma continuidade de crescimento do ponto de vista de ofertar esses materiais para a comunidade. E a receptividade tem sido cada vez mais positiva, né, professor? Nós temos um número enorme de pessoas que acessam o acervo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, temos alguns números. Eu falei do Unesp Aberto, 83 mil pessoas cadastradas, né? O acervo digital, ele não cadastra por usuário, mas por acesso, é um número de acessos muito significativo, né? E a ideia, só para vocês terem uma ideia de números, né? A gente fez uma estatística de números da educação à distância da universidade. Nos últimos 3 anos, não considerando os 5 anos, mas nos últimos 3 anos, nós, de uma certa forma, beneficiamos mais de 100 mil pessoas nesses 3 últimos anos. Quer dizer, se você imaginar o que isso significa, porque, na verdade, a tecnologia ela acaba potencializando as ações. E acho que isso é importante para a universidade. A Unesp tem conseguido potencializar suas ações por meio da tecnologia. Se você pensar, eu vou beneficiar mais de 100 mil pessoas, quer dizer, quanto tempo nós levaríamos para beneficiar mais de 100 mil pessoas se nós estivéssemos restritos ao modelo presencial? Por mais que a universidade esteja espalhada no estado, por mais que o esforço de toda a comunidade
Seja nesse papel extensionista, extensionista, seria muito difícil você, em pouco tempo, fazer uma ação que te beneficiasse mais de 100 mil pessoas, né? E de formação, não é só não é uma questão de atendimento, enfim, de extensionista, mas é de formação mesmo. Quer dizer, seria praticamente impossível fazer isso em tão pouco tempo. Então, esse é o nosso grande desafio, fazer com qualidade, que é um outro aspecto que é o nosso objetivo, o nosso foco, quer dizer, levar a qualidade, a competência do nosso professor, da universidade, transformar essa qualidade para o uso da tecnologia e a tecnologia a serviço da formação, quer dizer, que é um grande desafio. E nessa perspectiva dos desafios, tem as ações que já estão em mente no planejamento de vocês para 2015, mas esse é o assunto do nosso último bloco. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário na equipe Unesp. Bom, aqui no NEAD eu comecei em 2012, né? Inicialmente eu fui contratada para assessorar a parte de acessibilidade e posteriormente eu compus a equipe pedagógica. Mas com os coordenadores já estou atuando com eles desde 2006, em projetos do Ministério, nos primeiros cursos de educação à distância, né, vinculado à Unesp. Diariamente, o nosso trabalho aqui, a gente atua sobre demandas, né? Eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, onde tem profissionais da área gráfica, web designer, desenvolvedores de jogos, e a equipe pedagógica ela vai, então, pensar em roteiros de vídeo, pensar em storyboard de jogos, como que as atividades produzidas pelos professores conteudistas, né, os nossos professores autores da Unesp, podem ser depois implementadas no ambiente virtual. Bom, de novidades que nós temos implementando no NEAD, já colocar em prática agora em 2015, são novos cursos, ensinar também para outras comunidades que queiram aprender como que é o trabalho do designer educacional, como que se produz vídeos didáticos, né? Como se produz, implementa ambientes virtuais de aprendizagem e, além disso, aprimorar a questão da acessibilidade dos materiais didáticos e do ambiente virtual. E aqui no estúdio nós continuamos a conversar sobre o Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Professor Klaus, dentro dessa atuação de vocês, da fala apaixonada, podemos assim dizer, dos funcionários, dos professores que atuam em prol dessa educação à distância de qualidade, como o senhor comentou no final do nosso segundo bloco, qual que é o impacto disso, pensando nos desafios que o NEAD tem pela frente neste ano que se inicia? Bom, 2015 para nós continua sendo um ano, da mesma forma como foi 2014, de desafios, né? Um ano que a gente tem a intenção de ampliar essa questão de uso da inclusão, da acessibilidade nos materiais, desenvolvimento de cursos. A gente vai manter todas as ações na extensão, na graduação e na pós-graduação. Nós temos uma perspectiva de uma nova turma de curso de pedagogia na graduação, né? E os cursos de pós-graduação no programa Rede For. E também uma parceria agora bastante intensa, acho que teremos com a Pró-Reitoria de Extensão, com a ampliação das ofertas de curso de extensão na modalidade à distância. Tudo dentro do padrão de acessibilidade, de qualidade que a gente tem construído, né, durante esses 5 anos. Então, por meio da central de cursos, na ProEx, a gente vai estar estabelecendo uma parceria ProEx, NEAD, Fundo Unesp, para que a gente possa oferecer cursos de extensão, ampliar essa ação de extensão por meio da educação à distância para a comunidade, né? Então, esse é um dos nossos desafios. Outro desafio é o estabelecimento de parcerias externas, inclusive. Nós estamos fazendo uma parceria com a Fundação Espaço Eco, que é uma fundação que tem uma preocupação ambiental, e a ideia é de construir, junto com a fundação, com a experiência que ela tem com a questão da sustentabilidade, cursos nesta área. Por exemplo, um curso de sustentabilidade para os alunos da universidade, que vai oferecer uma formação adicional para os nossos estudantes, né, dentro de uma experiência junto dessa fundação, uma larga experiência que ela tem, inclusive internacional, na área de sustentabilidade. E nós vamos estar fazendo essa parceria junto com a Fundação Espaço Eco, Fundo Unesp, ProEx e NEAD,
no sentido de construir um curso para oferecer para os nossos estudantes, para criar uma cultura de sustentabilidade. Como é que a gente faz isso dentro de uma universidade tão grande como a nossa? É usando tecnologia, usando a educação à distância. Por quê? Porque a gente vai unir competências no sentido de oferecer esse curso via tecnologia para todos os estudantes que evidentemente, que têm interesse nas diferentes unidades da universidade. Pensando nessa articulação por meio de videoconferências, por exemplo, que foi um grande avanço na Unesp em 2014, tanto para defesas de teses, e reuniões e parcerias, como o senhor mesmo comentou. Exatamente. Usar toda essa tecnologia, e o mais importante disso, que é importante que a comunidade entenda que a Unesp é uma grande universidade. Como é que você cria uma cultura, por exemplo, uma cultura de sustentabilidade, de formação dos nossos estudantes, isso você teria que levar para todas as unidades. Como é que você faria essa ação se a gente não pudesse, se não tivéssemos a tecnologia? Então, o grande desafio para nós é construir essa cultura, poder fazer uma experiência disso dentro da universidade. Outro desafio, e uma importante parceria aqui nós temos com a Prograde junto com a ProPG, é de formação dos nossos professores. Nós sabemos que a grande maioria dos professores não são nativos digitais, quer dizer, não tem familiaridade com o uso das tecnologias na questão de usá-las na educação superior. Então nós vamos ter um projeto, nós temos um programa junto com a Prograde, em parceria com a ProPG, de formar os nossos professores para o uso das tecnologias no ensino superior. Nós vamos oferecer 4 cursos, né? São cursos de 100 horas cada um deles, mas que tem a finalidade principal de oferecer a oportunidade dos professores terem conhecimento da tecnologia e, mais do que isso, poder construir alguma experiência de uso de tecnologia com os seus alunos presencialmente. Né? Então, a gente tem curso mantendo aquilo tradicional que é como funciona a Unesp hoje em dia. Exatamente. Inclusive, evidentemente, é possível que eles aproveitem a questão dos 20%. Que pode ser não presencial. Mas é importante que eles tenham conhecimento de como usar essa tecnologia. Então, a gente vai oferecer um curso sobre o próprio ambiente virtual de aprendizagem, né? Sobre metodologias ativas de aprendizagem e usando ambientes virtuais de aprendizagem, né? A questão de avaliação, como é que eu faço avaliação de aprendizagem usando tecnologia, né? Enfim, e práticas pedagógicas inovadoras com as tecnologias. São 4 cursos, né? E que a ideia é de oferecer ao nosso professor a oportunidade de ele conhecer e, principalmente, poder praticar. Serão cursos que terão uma conotação muito forte de prática, quer dizer, ele não é um curso teórico, é um curso teórico que tem, claro, a questão da apresentação da tecnologia, das possibilidades que ele tem, mas ele vai ter que construir algo para que ele possa aplicar depois. Nessa dinâmica de interação, de ser interacional com essa nova geração que é nativa digital dos alunos que estão na graduação. Isso. E também na pós-graduação. Exatamente. E aí, evidentemente, a expectativa que a gente tem de 2015 é que a gente consiga realmente avançar nessa área e poder fazer com que a universidade consiga criar ambientes de aprendizagem mais contextualizados com esse cenário tecnológico. Os nossos jovens, eles estão familiarizados com a tecnologia, com o uso de celulares, smartphones e iPads. Enfim, como é que o professor pode utilizar essas tecnologias ao seu favor, né? E, evidentemente, para criar ambientes ricos, né? Ambientes de aprendizagem, né? E eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Professor, que a gente tenha cada vez mais avanços em meio a esses desafios que são postos à UNEAD, para que a gente possa ter uma aliança cada vez mais positiva entre esse ensino de qualidade e inclusivo que vocês têm promovido em meio aos cursos e projetos que vocês vêm desempenhando nesses 5 anos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão e o debate sobre as atividades da nossa universidade aqui em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.